Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem, gente? Agora nossa aula de redação de hoje, sexta-feira. Nosso assunto, gente, ele está na página 74 do módulo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a variação linguística. O livro de vocês está especificando um tipo, mas a gente vai falar, a gente vai ver outros tipos aqui que a gente sempre está em contato com eles, tá bom? Primeiro, vamos ver a questão da língua. Língua é a linguagem verbal, oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade. Então, características da língua. Ela é uma construção humana histórica, é organizadora da identidade dos seus usuários. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação, né? Uma língua viva é dinâmica. Ela sempre está sujeita a modificações, a variações, tá bom? Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Tipos de variação linguística. A variação histórica, que é o que a gente vai abordar aqui no livro de vocês. A variação geográfica, a variação social e a variação situacional. A gente vai ver um pouquinho dessas três últimas, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. A variação histórica refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Exemplo, o português arcaico, né, que é português bem antigo, do tempo do descobrimento do Brasil daquela época, e o português contemporâneo, que é o português mais atual. A gente vai ver que mudanças ocorreram, principalmente na questão ortográfica da escrita. A língua varia no tempo, de acordo com cada época. Também chamada de variação diacrônica, a variação histórica diz respeito à forma de falar ou escrever diferenciada devido à distância histórica que separa os falantes, no vocabulário e, sobretudo, na grafia, que é na parte escrita, né? Então, pessoas mais antigas têm algumas palavras que elas falam, elas falam diferente do que a gente fala, mas não é que elas estejam erradas, tá bom? Aí você vê aí o que está escrito nessa placa, né? Algumas palavras que estão com a escrita diferente da que a gente aprendeu, o que você está aprendendo hoje, né? Aí diz assim, é proibido com H, palavra colocar 2 L's, não tem. Anúncios, 2 N's, não tem 2 N's e tem um acento agudo, né? Então você vê toda uma mudança que ocorreu com o passar do tempo. Dado o dinamismo que a língua apresenta, a mesma sofre transformações ao longo do tempo. Um exemplo bastante representativo é a questão da ortografia, né, da escrita. Se levarmos em consideração a palavra farmácia, uma vez que a mesma era grafada com PH, então não era F, era PH. Contrapondo-se à linguagem dos internautas, né, a qual fundamenta pela supressão dos vocábulos. Quem trabalha com essa questão da internet, né, a supressão você diminui determinadas palavras para a linguagem ficar mais restrita, mais resumida e fluir de forma mais rápida. Aí tem um exemplo, gente, da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Quando ele chegou aqui na época do descobrimento. Aí ele diz assim: esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul, vimos até outra ponta que contra o norte vem. De que nós deste porto houvemos vista. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta. É tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Então, aqui, alguns termos foram destacados e está bem aqui para você ver, né? Ouvemos vista, o que ele quis dizer com isso? Que puderam ver, pudemos ver, né? Ele quis dizer isso. Delas, né? Umas, outras, chã, que é plana, né? Que a gente chama hoje de plano.
Praia Palma pode significar toda a praia como a palma, né? Muito chã e muito formosa. Aqui, gente, tem alguns exemplos, né, dessa diferença histórica na escrita, principalmente de algumas palavras, né? Aí você vê que o que eu quero que você faça aqui, observando esses modelos, esses exemplos que eu coloquei aqui para você. Você vai destacar no seu caderno as palavras escritas como elas eram escritas, você escreve lá no seu caderno. Por exemplo, você vai escrever farmácia do jeito que era escrita e como ela é escrita atualmente, tá bom? E vai destacando as outras palavras aqui também, aqui nesse outro aqui. Tem mais dois exemplos aqui, você vai fazer. Depois eu vou dar a quantidade de palavras que estão aqui que você deve, digamos assim, não é nem fazer uma tradução, é escrever como elas são escritas atualmente, tá bom? Outra variação linguística, gente, que ela não está no livro de vocês, mas eu quis trazer aqui para vocês tomarem conhecimento, é a variação linguística social e cultural. O que é isso? É o tipo de linguagem utilizada por determinado grupo social, que, por preferências, atividades profissionais ou nível social e econômico, adotam um linguajar próprio. Aí tem um exemplo, né? Um médico com um paciente. Aí ele diz assim, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí a pessoa que é leiga, não conhece o vocabulário, né, médico, diz assim, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí, mas, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, se ele parasse diretamente furúnculo, ele ia entender, mas ele falou de uma forma mais científica, né? Faz parte do grupo social de quem é médico. A variação geográfica. São os chamados dialetos, que são as marcas determinantes referentes a diferentes regiões. Como, por exemplo, citamos a palavra mandioca, que, em certos lugares, recebe outras nomenclaturas, outros nomes. Macaxeira ou então aipim, né? Figurando também essa modalidade estão os sotaques, ligados às características orais da pessoa. Então, se a pessoa do Piauí tem um sotaque, do Nordeste tem um sotaque, dentro do Nordeste tem vários sotaques. Quem é do Piauí, quem é da Bahia, né? E então vai mudando. Região Sudeste, região Sul também, vários sotaques. E aí tem um exemplo, né? O Chico Bento, né? Um exemplo bem claro desse tipo de linguagem. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Então é uma linguagem mais interiorana, né? De quem foi criado na roça. E aí ele com a professora dele, né? Aí ele diz assim, quais são minhas notas? Aí ela corrige ele, né? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber, você também fez prova? Isso é lá português que se fale já para o castigo. Aí ele nem entende, né? Que é uma questão do meio que ele vive. Por isso que ele fala assim. Não é que ele esteja falando errado, mas é errado de acordo com a norma gramatical, a norma culta da palavra, né? A variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Tipo no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual, etc. Então, no trabalho, você não vai falar como você fala com seus amigos, é diferente, né? Vamos ver aqui no exemplo. Aqui tem um advogado. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecido por todos. Aqui ele está falando por um meio que todo mundo vai entender essa linguagem dele aqui, né? E aqui ele está no meio de outras pessoas, outro grupo. Então ele fala, caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Então é exatamente o que ele quis dizer aqui. Ele disse a mesma coisa aqui, só que para pessoas diferentes, grupos sociais diferentes, tá bom? As nossas atividades de hoje, gente, estão nas páginas 74 a 76 do módulo 4, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo no privado que a gente vai se entender, tá bom?
Então, até a próxima. Beijos.